Bom dia, turminha! Na nossa aula de matemática hoje, nas atividades aí da página 118, nós vamos ver frações equivalentes a inteiros. Como é que eu consigo descobrir quantos inteiros que correspondem às frações quando o numerador é igual ao denominador e também quando o numerador é maior que o denominador? Igual aqui no caso, ó, 8 quartos, né? O numerador 8 é maior do que o denominador 4. Então, já indica para mim que essa fração é mais que um inteiro, certo? Aqui o outro caso também, ó, 12 quartos. O numerador é maior que o denominador. Aí, como que eu sei a quantos inteiros a fração corresponde? Aqui, ó, na primeira fração, 4 quartos é igual a 1 inteiro. Por quê? Que operação que eu faço para saber quantos inteiros a fração corresponde? Basta eu dividir o numerador pelo denominador. Então, no caso aqui, ó, 4 dividido por 4 é igual a 1. Né? 1 vezes 4, 4. 4 menos 4, 0. A mesma coisa aqui, ó, 8 quartos. Eu vou pegar o 8, o numerador, dividir pelo denominador. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Então, 8 quartos corresponde a 2 inteiros. Vamos exemplo, 12 quartos. Vou pegar o numerador, que é o 12, dividir pelo denominador, que é o 4. 12 dividido por 4. Qual o número que eu multiplico por 4 que dá 12? É o 3. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Então, a fração 12 quartos corresponde a 3 inteiros. E é isso que você vai fazer na atividade número 2 aí da página 118, ok? Na atividade número 3, ele pede o contrário. Ele te deu o inteiro e você vai pensar em mais duas frações que sejam equivalentes a esse inteiro, tá? Na letra A, ele quer duas frações que sejam equivalentes a um inteiro. Na letra B, ele quer duas frações que sejam equivalentes a 2 inteiros. Na letra C, duas frações equivalentes a 3 inteiros. E na letra D, duas frações que sejam equivalentes a 4 inteiros. Então, vamos pegar aqui na letra A. Eu quero achar uma fração que seja equivalente a um inteiro. Então, eu tenho que pensar no numerador e no denominador em que eu divida o numerador pelo denominador, cuja resposta seja 1. Então, eu vou te dar um exemplo e depois você vai pensar em outros dois, porque tem infinitos exemplos aí, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, 2 meios, tá? Então, ó, é só eu dividir 2 por 2, que vai dar 1. 1 vezes 2, 2, menos 2, 0. Então, eu já te dei um exemplo, ó, tá? 2 meios. Aí, você vai pensar em outros dois exemplos. Na letra B, quais frações que eu posso colocar aqui que sejam equivalentes a 2 inteiros? Então, eu tenho que pensar também numa fração cujo numerador eu divido pelo denominador, que o resultado seja 2. Tá? Então, eu vou pensar 12 sextos. Então, ó, eu pego 12 dividido por 6, que vai dar 2. 2 vezes 6, 12, menos 12, 0. Então, 12 sextos é um exemplo de fração equivalente a 2 inteiros. Então, Lembrando que fração é sempre uma divisão, então você... Isso, esse traço sempre indica para nós uma divisão, tá? Agora, na letra C, eu quero duas frações que sejam equivalentes a 3 inteiros. Então, eu tenho que pensar no numerador
que eu divida pelo denominador e o resultado dê 3. Então, eu vou pensar em 12 quartos. É um exemplo. Por quê? Porque 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12, menos 12, 0. Então, ó, 12 quartos é um exemplo de fração equivalente a 3 inteiros. Na letra D, nós temos que pensar em duas frações que sejam equivalentes a 4 inteiros, tá? Então, a mesma operação, eu tenho que pensar num numerador em que eu divida pelo denominador e o resultado dê 4. Então, eu já pensei aqui, ó, em 16 quartos. Por quê? Porque 16 dividido por 4, nossa, meu espaço tá pequeno, vai dar 4. 4 vezes 4, 16, menos 16, 0. Então, ó, 16 quartos é um exemplo de fração equivalente a 4 inteiros. Então, agora, você vai pensar em dois outros exemplos para cada letra aí de atividade, tá bom?